Bem-vindos de volta ao Dentro da História. E retomamos neste domingo uma de nossas tradições mensais, a caixa de correio do Dentro da História. Como sempre, assim como nas outras ocasiões, muitos de vocês me escreveram, mas também há outros temas que vou abordar hoje. Se quiserem me escrever para sugerir assuntos, para perguntar algo, alguma curiosidade, algo que vocês gostariam muito de saber, conhecer, até mesmo para fazer críticas, por favor, são sempre bem-vindas. Anotem o endereço. O endereço de e-mail é f.betuzzi, com 2 t's e 2 e, @dentrolahistoria.net. Por favor, especifiquem no assunto o destino, ou seja, a correspondência do DLS. Assim fica mais fácil para eu responder para vocês. Como eu dizia, depois da pausa de verão, na qual mesmo assim nós dedicamos espaço, depois da retomada de outono da nossa programação, aqui estamos nós, com um novo episódio. Então vamos começar com um e-mail que recebi de Gianandrea Ferrari. Minha pergunta deste mês diz respeito à separação das carreiras dos magistrados. Veja, este, por exemplo, não é um tema totalmente histórico, mas tem aspectos históricos. Tenho uma primeira impressão, escreve Gianandrea, eu seria favorável. Mas depois, se eu paro para refletir, esse era um dos pontos do Plano de Renascimento Democrático da P2. Ao passo que, até prova em contrário, nossa Constituição foi escrita por homens de bem. Por qual motivo, na época, os constituintes não optaram por essa separação? Obrigado. Então, obrigado a você, Gianandrea, antes de tudo, por ter me escrito, porque isso sempre me deixa muito feliz. Aliás, alerta de spoiler. Hoje é 19 de outubro. Daqui a 2 dias, na terça-feira, 21 de outubro, vamos lançar um vídeo dedicado às origens históricas da T2. Então, não perca! Vai ser realmente um vídeo muito interessante. Voltando à sua pergunta, os constituintes pensaram em uma carta que fosse rígida e flexível ao mesmo tempo, que atendesse às necessidades imediatas de um novo Estado democrático, capaz de superar a fase sombria, a fase da ditadura que dominou o país nas 2 décadas anteriores. E, estudando as várias propostas, não surgiu a necessidade de separar as carreiras dos magistrados. Além do fato de que os códigos penais foram reescritos e também modificados ao longo das 2 décadas, tanto o Código Penal quanto o Código de Processo, mas, se quisermos, até mesmo o Código Civil, que, aliás, ainda está em vigor hoje, ainda é adotado, é o dos anos 40. Mas, basicamente, para os pais constituintes, a verdadeira necessidade, a verdadeira prioridade, dizia respeito principalmente à plena separação dos poderes do Estado. Não a separação das carreiras dos magistrados, e sim a independência de cada poder. Portanto, separar o poder legislativo, aquele que pertence aos casas do parlamento, e também a escolha de um bicameralismo perfeito. Era basicamente uma escolha de equilíbrio do poder executivo, aquele exercido pelo governo, do poder judiciário. Não se pensava absolutamente na possível preeminência de um dos poderes sobre os outros. Não se pensava absolutamente em situações de atrito entre os vários poderes. Certamente, a nossa é uma Constituição rígida, mas modificável. E depois, com o artigo 138 e o artigo 139, há plena possibilidade de fazer modificações. Isso também é algo que foi compreendido, que foi acolhido, que foi inserido pelos nossos pais constituintes. Você os define como homens honrados, e é um belo rótulo que eu gosto muito, justamente para termos uma Itália democrática, mas também capaz de se adaptar, caso necessário, às mudanças exigidas pela história e pelo curso dos acontecimentos. Pessoalmente, no que diz respeito à separação das carreiras dos magistrados, eu não vejo nem vantagens, benefícios absolutos, nem possibilidades de diminuição, ou pior ainda, de basicamente, situações de dificuldade. Para a própria magistratura italiana, deveria-se tentar, talvez, uma possibilidade de mediação entre as várias situações, de não chegar ao confronto direto, de diálogo entre os poderes do Estado que são, de qualquer forma, independentes entre si. Se pensarmos na figura de garantia do presidente da República, que é o mediador ideal entre todos os poderes, e não só, então, talvez devêssemos olhar com mais confiança justamente para o papel do chefe de Estado também nesse âmbito. Vamos passar para outro e-mail que chegou, o de Giovanni Berardi.
Ele me diz: acompanho sempre o seu podcast na Amazon durante minhas viagens de carro. Então, Gianni. Aliás, é um daqueles que acompanha a parte de áudio, a plataforma de podcast. Gostaria de sugerir um aprofundamento sobre o caso Lavorini, um episódio bastante complexo que se entrelaça, de certa forma, com o assassinato. Pasolini, o qual, aliás, se manifestou publicamente sobre o caso. Não porque os autores dos crimes sejam os mesmos, mas porque representou um terreno de confronto ideológico entre direita e esquerda, em que o conspiracionismo serviu a ambos os lados de forma simétrica, como meio de propaganda e justificativa moral. Seria muito interessante e útil o seu ponto de vista. Bem, o que dizer, Giovanni, ou Gianni, se você prefere ser chamado pelo diminutivo? Eu te agradeço pelo e-mail. Nunca tinha pensado em falar sobre o caso Lavorini. Te prometo que vou colocar isso na agenda para os próximos meses. Claro que antes, preciso reunir toda a documentação para propor um trabalho completo. De qualquer forma, até breve. Independentemente disso, obrigado. E obrigado também a quem, como você, escolhe um caminho diferente para os nossos conteúdos. Não o dos vídeos, mas os áudios, que podem ser ouvidos através dos podcasts. Onde quer que vocês estejam, seja no carro enquanto dirigem, mas por favor prestem atenção na direção enquanto me escutam, talvez em um transporte público, enquanto se deslocam ou enquanto fazem jogging. Em qualquer momento, vocês sabem que estamos sempre com vocês. Vamos para outro e-mail que recebi de Fábio Spadoni, e ele me escreveu. Bom dia, Frederico. Assisti ao vídeo sobre o massacre de Bolonha. Parabenizo pela completude da informação. Dá para ver claramente a sua curiosidade, que te permite ampliar sua cultura. Bem, Fábio, eu te agradeço pelos elogios. Mas aproveito o seu e-mail justamente para convidar todos vocês a serem curiosos. Sim, eu sei. A curiosidade é algo que nasce de dentro, algo que é autônomo, que é independente. Às vezes vem só da nossa vontade, mas é preciso ser curioso. É necessário um pouco de curiosidade. Caso contrário, vocês entendem bem. Sem curiosidade, não queremos conhecer. E se não conhecemos, permanecemos intimamente mais pobres. Se já foi dito que saber é poder, também é verdade que a vontade de conhecer supera todas as outras vontades. Às vezes é bom fazer um pequeno esforço, pequeno mesmo talvez, para ter um motivo, esse empurrão a mais, essa vontade a mais. Entrar em uma livraria, escolher um livro, ou então abrir um livro que já temos em casa, que compramos sabe-se lá quanto tempo atrás, porque fomos atraídos pelo assunto ou pelo autor, ou sabe-se lá por quê, e que nunca folheamos. Um caro amigo, Nino Pella Pelacani, me disse uma vez: eu comprei um monte de livros, mas o dinheiro gasto em livros eu considero dinheiro investido, um investimento em cultura. E Nino está certo a esse respeito. Aproveito para mandar um abraço para Nino Pella Pelacani, que é uma pessoa excepcional. Depois recebo uma mensagem de Franco Dominiani, que aliás é um seguidor assíduo nosso, e fico muito feliz que ele entre em contato comigo várias e várias vezes. Ele me fala sobre a cúpula de Tianjin. Ele me diz: boa tarde. Não sei até que ponto vocês fizeram um bom negócio com um seguidor como eu, que vive o canal com paixão e espera de vocês estímulos constantes. Fique tranquilo, Franco. Para mim, isso só me deixa feliz. Tenham paciência. Eu tenho muita paciência. Eu gostaria que vocês trouxessem um vídeo sobre a cúpula de Tianjin e sobre a nova definição de Eurásia. A história geopolítica está profundamente entrelaçada. Yalta e Potsdam dividiram a Europa. Aliás, já falamos sobre isso. E não permitiram o desenvolvimento da Eurásia. Hoje, porém, com a cúpula de Tianjin, surge uma nova Eurásia que vai além de Yalta. Mesmo nome, mas com objetivos políticos e, principalmente, alianças diferentes. Será que essa nova Eurásia pode ser o prenúncio de uma nova Guerra Fria, tornando-se antagonista da OTAN? A Europa pode se tornar uma vítima, não só em termos econômicos? Que futuro devemos esperar? O tema é muito quente e seria interessante aprofundar. Até porque a mídia europeia e americana, assim como seus políticos de referência, estão divididos sobre os possíveis desdobramentos. Então, caro Franco, de fato, essa ideia de um bloco euroasiático que una 3 grandes potências econômicas, antes mesmo de serem militares, como a Federação Russa, a China e a Índia, é uma ideia que já vinha sendo defendida há algum tempo, dentro dos chamados BRICS. Certamente, no último período, o Brasil de Lula adotou posições bastante críticas em relação a uma possível coordenação russa, porque o verdadeiro problema dos blocos é sempre esse, a coordenação. Quem é que decide? Quem é que direciona? Quem é que dá o input? Quem é que sugere para onde ir? É um problema que também diz respeito à Europa, se você pensar bem, se todos vocês que estão me ouvindo pensarem bem.
Nós vemos isso no fato de que, na União Europeia, a Comissão Europeia dá as diretrizes, mas dentro dela vive de equilíbrios nem sempre estáveis. Nós vemos isso com a moeda única, que faz parte do nosso cotidiano há mais de 20 anos. Ainda mais se pensarmos em quando ela foi idealizada. Uma moeda única que, por um lado, representa uma grande oportunidade, porque elimina as questões das taxas de câmbio e dá um suporte real às finanças nacionais contra as especulações. Mas, por outro lado, falta de uma coordenação centralizada. Por isso, vimos várias e várias vezes uma Europa monetária e econômica em diferentes velocidades, com prioridades diferentes, listas de compras diferentes e todos os problemas que isso acarretou. Também em relação a um bloco euroasiático, de fato, qual é o foco principal? Qual é realmente a parte que funciona e a parte que pode ser crítica? A parte que funciona diz respeito à abertura de um mercado único possível entre grandes gigantes. Um que alimenta fortemente a economia global, que é o chinês. Outro que pode intervir de forma significativa graças à mão de obra, que é o indiano. E outro que disponibiliza diversas matérias-primas, que é o russo. Mas então, como esse mercado deveria ser alimentado? Com qual moeda? Com o rublo? Com o yuan? Com a rúpia? Moedas que não são estruturalmente fortes no mercado, não são moedas que permitem trocas de alto valor. E então, esse bloco euroasiático, como se posicionaria sobre determinados assuntos? Deixando de lado as questões militares, por favor, em relação à agenda mundial, como estamos pensando nas questões ecológicas? Está claro que essas questões não estão na agenda, ou pelo menos no topo dela, da Rússia, da China ou da Índia. Então, esse bloco se posicionaria de forma oposta ao resto do mundo? Isso também é algo a se perguntar. No que diz respeito à política externa, também aí, a Índia, por exemplo, apoiaria a China em suas investidas contra Taiwan. A Índia que, aliás, nas últimas semanas, antes da cúpula de Tianjin, pediu insistentemente para Putin devolver, literalmente, os cidadãos indianos recrutados com engano para o exército da Federação. Estaria disposta a entrar em um sistema defensivo, ou pior ainda, ofensivo, complexo e confederado com os outros estados? São todas perguntas que precisam ser feitas, porque declarações são fáceis de fazer. Mas nós, na Europa, vimos o quanto foi difícil e longo, complexo, e ainda não terminou o processo de construção de uma Europa unida. E como ainda hoje, a Europa unida não é um mecanismo, não digo perfeito, mas pelo menos completamente funcional. E como pode ser complexo e cheio de obstáculos, um ideal de uma espécie de gigante euroasiático. Um gigante que então teria que lidar com desafios diferentes a cada momento, com motivos de atrito diferentes a cada vez. Por exemplo, a China eventualmente apoiaria a Índia em seus atritos com o Paquistão. Bela pergunta. A Índia, por sua vez, apoiaria a Federação Russa em seus atritos com a Geórgia e o Azerbaijão. Outra bela pergunta. Veja, tudo isso levanta várias dúvidas sobre a real consistência da cúpula de Tianjin. Mas veremos os desdobramentos. Franco me escreveu de novo sobre o vídeo do Bilderberg. É um vídeo que, vou dizer para vocês, foi o próprio Franco, entre outros, que pediu. E é um vídeo que provocou, eu sabia, várias reações. Reações às vezes descontroladas, por parte de quem talvez esperasse um vídeo conspiracionista. Um vídeo que especulasse sobre o lado obscuro, desconhecido das reuniões do Bilderberg. Um vídeo que também provocou, em certos casos, as pessoas que, honestamente, não entendi por que vieram ao canal para insultar. E, em outros casos, abriu espaço para pessoas que seguem outros criadores de conteúdo, como Mazuco, Marciano ou Fusaro, que são pessoas acostumadas a causar escândalo, mas sem trazer substância, sem trazer provas. Aliás, muitas vezes essas pessoas acabam sendo desmentidas por quem verifica as fontes. Então, eu posso dizer para vocês que aquele vídeo foi feito examinando a fundo as questões, dentro do possível.
simplesmente porque não há acesso completo às atas das reuniões do Grupo Bilderberg. Eles escolheram fazer assim. É um direito deles, e ninguém pode obrigá-los a divulgar o conteúdo dessas reuniões, a menos que haja indícios de ilegalidade ou até mesmo crimes cometidos. Mas não consta que haja investigações judiciais em andamento. Houve até quem pediu uma saída do FUP, Ferdinando Imposimato, que mencionou em uma entrevista que deu há muito tempo o Bilderberg no que dizia respeito ao sequestro e assassinato de Aldo Moro. Uma saída infeliz. A de Imposimato não foi a única, é preciso dizer. Uma declaração que não era corroborada por nenhuma prova, não era acompanhada de nenhum elemento factual. Era apenas uma das muitas afirmações sem fundamento que de vez em quando se lê, proferidas, às vezes até por pessoas respeitadas. Não é, como eu disse, a única. Eu mesmo disse isso em um comentário. Ainda me lembro de uma entrevista concedida pelo banqueiro Geronzi anos atrás, na qual ele atacava diretamente o Bilderberg, a Comissão Trilateral e outros chamados grupos de poder. Mas sem apresentar elementos factuais para dizer, sim, ok, é verdade, é realmente assim. Sim, ok, de fato, Geronzi está certo por esses motivos. Vejam, certos assuntos, como Bilderberg ou outros, simplesmente pelo ar de mistério que os acompanha e envolve, são naturalmente propensos a despertar as piores fantasias. Mas vamos distinguir uma coisa: fantasias são fantasias. As fantasias podem ser romances de ficção científica ou de política fantástica, podem ser opiniões filosóficas, podem até ser simplesmente o resultado de devaneios oníricos, de sonhos, mas continuam sendo fantasias. Quando nos deparamos com a realidade, a fantasia precisa recuar, precisa admitir que não tem fundamento. Agora, quando se fala, por exemplo, do grupo Bilderberg, se não dispomos das atas, então não sabemos exatamente o que foi dito pelos convidados naquela reunião. Como podemos especular de forma séria? De forma séria. Atenção, não disse fantasiosa. Séria. Sobre o conteúdo do trabalho? Como podemos dizer? Ei, sabem, naquela reunião foi decidido o destino de tal país. Naquela reunião foi decidido prejudicar tal político. Naquela reunião foi decidido apostar naquela moeda ou afundar aquela outra moeda. Como podemos dizer isso? Não dá. Depois chegamos aos exageros de quem, por exemplo, comentando, escreveu que o Bilderberg destruiu a Fiat. E eu realmente achei engraçado, porque na lista das reuniões dos convidados do Bilderberg, bem, encontrei tantas vezes assim: Gianni, Umberto Agnelli, mas também Cesare Romiti e, em tempos mais recentes, John Elkann. E eu me pergunto por qual motivo. As reuniões do Bilderberg deveriam colocar na pauta a destruição da Fiat. Se depois convidam os próprios líderes da Fiat, é meio estranho isso, não acham? Então, concluindo, quando nós do Dentro da História aceitamos os seus conselhos, aceitamos as suas sugestões e tratamos de determinados temas, fazemos isso com muito cuidado. Não só porque não queremos processos. Primeiro de tudo, porque está em jogo a seriedade. Se não se conhece um assunto, se não se tem os elementos, é inútil falar sobre ele. Por qual motivo? Só para causar escândalo? Para conseguir algumas milhares de visualizações a mais? Para atrair a simpatia de alguém que vê conspiração até na esquina? Para se alinhar à narrativa de outros? Esse não é o nosso método. Eu fui educado como jornalista, tenho a minha ética, tenho a minha deontologia. Simplesmente não consigo. É mais forte do que eu especular sobre o que não conheço. Escrever mentiras ou, pior ainda, passar por verdade algo que nem sei se existe. Prefiro dizer as coisas como elas são, mesmo que eu tenha que parar quando sei que não tenho material. É melhor assim. É melhor porque se oferece uma informação correta. Talvez não seja 100% completa, mas é correta. Não é uma informação enganosa, não é desinformação. A diferença é substancial. A desinformação visa desviar, criar falsas expectativas, criar situações até mesmo constrangedoras às vezes. A informação, por mais que às vezes possa não ser 100% completa, mas se for bem feita, se for feita buscando as fontes, as provas, os testemunhos, então é uma informação verdadeira. A informação vocês podem acessar a qualquer momento com total confiança de que aquilo que está sendo dito ou escrito para vocês é verdadeiro. Não é fruto da imaginação de alguém, é simplesmente verdadeiro. Depois, pode ser que não agrade, mas isso já é outra questão. Isso entra no campo do gosto de cada um.
Mas não haverá uma mentira, não haverá uma invenção, haverá apenas a verdade. Pode caber a vocês escolher, como é justo que seja, o que vocês gostam ou não gostam, o que acham que pode ser útil para vocês ou simplesmente inútil. Mas eu garanto uma coisa: neste canal, nós não buscamos o sensacionalismo só pelo prazer de chocar. Nós buscamos os fatos, buscamos as pessoas, buscamos os acontecimentos. Nos chamamos Dentro da História. A história não é feita de invenções, não é feita de fantasia. É história por todo o resto. Bem, vocês podem assistir algum filme de ficção científica. Vocês podem ler algum romance de algum grande autor de ficção científica. Se quiserem, podem até visitar blogs de conspiracionistas ou de quem atira para todos os lados sobre qualquer assunto. Mas temos um método diferente, que talvez não agrade a todos, mas é o nosso método. Agradeço novamente a vocês, desejo um bom domingo e repito, se quiserem escrever para dar sugestões, para questões que não entenderam, até mesmo para críticas, f.betuzzi@dentrolastoria.net. Nos vemos no próximo mês, sempre com a caixa de e-mails do Dentro da História, e nos vemos durante a semana com 2 vídeos muito interessantes. Já falei para vocês, é sobre as origens da P2. O outro diz respeito a um episódio na África, que também contou com a participação de Israel. E no próximo domingo teremos um novo episódio de outra série que começamos no mês passado, que é a Leggiamo assieme la Costituzione. Mais uma vez, bom domingo para vocês, de mim, de Giovanni e do Dentro da História.